quando você participa do canal da Igreja Apostólica Semeando Unção, quando você compartilha, quando você deixa o comentário, quando você deixa aí o like, e quando você participa do canal, você está ajudando esta obra carismática que pertence à Igreja Apostólica Semeando Unção, mediante a mão amiga estendida ao próximo. Sim, nós temos um projeto maravilhoso e você pode participar dele através da inscrição do canal. Tá bom, meus queridos? Mas aqui no canal hoje, nesse exato momento, nós estamos fazendo a leitura do livro de Apocalipse. Aqui atrás de mim dá para você visualizar o canal, né? Mas vamos para a leitura do Apocalipse, irmão? Por favor, assista esse vídeo até o final. Para você que está usando esse vídeo para dar aula à escola bíblica, ou você que compartilhou, muito obrigado. Obrigado a todos. Sim, muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Queridos amados, vamos na leitura da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Diz assim: e ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Veja, ouça e ler também aqui comigo, ó. E ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Agora, onde possamos achar algo que nos dá a direção, que nos revela, que mostra a respeito deste versículo de Apocalipse 2, versículo 18. Vamos dar um pulinho em Mateus 27. Mateus 27, versículo 54. Mateus 27, versículo 54. O que está escrito lá? E o centurião e os que com ele guardava a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ouça e veja e ler comigo, irmãos, em Mateus capítulo 27, versículo 54, capítulo 57, versículo 54 de Mateus, que o próprio centurião, o soldado que estava para cumprir ordem de morte, para assim crucificar Jesus, o Filho de Deus, ele reconheceu Jesus como o Filho de Deus. E ele disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, você que acabou de ouvir Apocalipse 2, versículo 18, isso diz aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele quem? Jesus. Vamos para o livro de Atos 9, Atos capítulo 9. Prossiga na leitura comigo, tá, irmão? E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo era um homem que perseguia a igreja de Cristo. E pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho de Cristo, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. Veja que e ouça que no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18,
diz: escreve à igreja, assim diz aquele que tem os olhos como tocha de fogo. Aqui em Atos capítulo 9, versículo 5, diz: eu sou Jesus. Ele responde para Saulo: esse é aquele que tem os olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés reluzentes como um latão polido. Esse é aquele que Apocalipse está dizendo. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Vamos dar um pulinho lá no livro de Daniel. Daniel 10, versículo 6. O que está escrito? E o seu corpo era como berilho, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como voz de uma multidão. Aqui atrás de mim, veja aqui no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 6, o próprio Daniel diz: Jesus Cristo tem o corpo como berilho, tem o rosto como um rosto de relâmpago, e os seus olhos como fogo. Esse é Jesus que Daniel está dizendo. Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que em Mateus 27, 54, o centurião disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Em Atos capítulo 9, versículo 5, diz: esse é o Filho de Deus, que ele disse: eu sou Jesus. E em Daniel 10, 6 disse: eu vi Jesus Cristo. Daniel deu essa revelação a nós. Então, irmão, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, traz esta revelação para nós de quem é Jesus Cristo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão polido, reluzente. Então todos esse versículo já dá uma direção de quem é Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor. Vamos para o versículo 19 agora. E conheça as tuas obras, e o amor, e o serviço, e a fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Vejam o elogio que Jesus Cristo está dando aos discípulos. Ouça o que eu falei e o que eu li, e que vocês leram comigo aqui atrás. Ele está elogiando alguns discípulos. Mas o elogio para o homem está lá em Eclesiastes capítulo 7. Veja o que diz o elogio aos homens: a nós, criatura humana, que do pó veio, do pó retornará. Melhor é a boa fama do que o melhor aumento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Veja que para nós seres humanos, o elogio que nos cabe é esse: melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Agora, melhor é a boa fama do que a riqueza e o aumento. Jesus, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 19, ele elogiou os discípulos. Porém, Eclesiastes diz que melhor para o homem é o dia da sua morte. Por quê? Porque nós morremos e iremos para os braços do Pai. Por isso que para nós, seres humanos, a morte é agradável. Para nós, cristãos, que temos o sangue de Cristo lavando e nos remindo dos nossos pecados. Mas por que eu disse Eclesiastes capítulo 7? Eu falei, mesmo Jesus Cristo dizendo que as boas obras destes homens, o amor e a paciência, no capítulo 2, versículo 19. Vamos ver agora o versículo 20. Vamos ler.
Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixastes Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que fornique e coma do sacrifício da idolatria. Ouça e veja que no versículo 19, Jesus Cristo está elogiando. Aí eu fui lá para Eclesiastes 7 e falei que o elogio do homem cabe-se à morte, porque melhor para nós é a morte do que viver. Por quê? Porque para nós cristãos nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo. Nós estamos aqui passando só um tempo. Nós somos peregrinos na terra. Estamos só passando um tempinho aqui. Já já subiremos para a glória do Pai. Mas aqui no versículo 20 ele diz: mas algumas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que fornique e coma dos sacrifícios da idolatria. Aí nós damos um pulinho lá em João. Nós iremos lá para 1 João capítulo 4. O que diz em João? Amados, não creais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, tem estado aqui no mundo. Veja que no capítulo 2, versículo 20 de Apocalipse, Jesus Cristo dá um exemplo do que a mulher Jezabel, que enganava e introduzia os homens ao pecado. Aí você vê no versículo 19 que Jesus elogiou os homens, os discípulos. E no versículo 20, aqui diz que os homens não tinham discernimento. Estava dando asa, caminho, pés, cama para Jezabel. Mas no versículo 4 de 1 João diz: filhinhos, não dê crédito a qualquer espírito, mas provai eles para ver se procede de Deus. Vamos para o versículo 21. E dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Dei tempo para que ela se arrependesse, e não se arrependeu. Por que Deus dá tempo para nós seres humanos? Porque está escrito lá em Gênesis. Vamos para Gênesis? Tá legal aí a leitura? Gênesis capítulo 4, versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Veja que no capítulo 4, versículo 11 de Gênesis, veja que Deus está dando uma oportunidade a Caim. Deus chega para Caim no capítulo 4, versículo 9 e disse: Caim, onde está seu irmão? Deus sabia que Caim tinha matado. Deus sabia que Caim tinha feito aquilo. Mas Deus pergunta: e aí, Caim, cadê seu irmão? Cadê seu irmão? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, Deus também dá 21, Deus também dá oportunidade à mulher Jezabel, que estava fornicando e enganando os irmãos, aqui no livro de Apocalipse. Deus deu tempo para ela se arrepender. Como diz em 1 João capítulo 1. O que diz João? 1 João capítulo 1, versículo 9.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que no capítulo 2, versículo 21 de Apocalipse, Deus com seu infinito poder, Ele dá aquela mulher que se dizia profetisa e não era, se dizia profeta e não era profetisa, e estava enganando os irmãos. Mesmo assim, Deus deu oportunidade para ela e disse-lhe: dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Aí, lá em Gênesis 4, versículo 9 e 11, Deus deu tempo para Caim se arrepender, ele também não se arrependeu. Mas no primeiro João, na carta de João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, Jesus disse, Pedro diz, João diz, Paulo diz, os apóstolos disseram em todas as cartas, principalmente aqui em João, João disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecar nós temos um advogado que é Jesus. E 1 João ele disse: Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados, se confessamos o nosso pecado, Ele é poderoso para nos purificar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Agora vamos para o versículo 22 de Apocalipse 2. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Veja que no livro de Apocalipse 2, versículo 22, Deus fala: virá uma grande tribulação sobre os homens que estavam cometendo aqueles tais atos. Agora, se nós nós damos um pulinho lá, em 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 11, vamos lá, para versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por causa disso, há muitos entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas por que tem muitos que dormem? Porque permitiu que Jezabel habitasse no meio deles, ensinando fornicação e idolatria, ensinando heresias. Um exemplo: campanhas, propósito, passa por porta, sai por porta, entra em porta, aí campanha segunda-feira da prosperidade. Aí não prosperou segunda, faz uma campanha terça-feira de novo da prosperidade. Aí não prosperou terça-feira, faz uma campanha quarta-feira da prosperidade. E campanhas em ensino de campanhas. Mas por causa disso há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Isso dá um exemplo do que é Apocalipse capítulo 2, versículo 22. Se nós dermos um pulinho lá em Salmos, vamos ver o que diz em Salmos, Salmos capítulo 32. O que diz Salmos 32? Cadê Salmo 32? Porque assim, irmão, é muito importante que nós, irmãos, nós que somos de Cristo, possamos entender, compreender qual que é a vontade de Deus em nossas vidas, para que possamos alcançar aquilo que diz a palavra de Deus. Então, se nós olharmos para o livro de Salmos, se nós olharmos para o livro de 1 Coríntios, se nós olharmos para todos os livros que Deus nos coloca diante de nós, para compreender e para entender qual que é a santa vontade dele para nossas vidas. Então Deus, irmão, ele tem o poder. Deus, ele tem o poder para nos ajudar. Porque, vou voltar aqui rapidinho aqui. Porque assim, ele tem o poder para nos ajudar e tem a felicidade em mostrar para nós
o significado da sua infinita misericórdia. Vamos voltar aqui para o capítulo 22, é isso? Versículo 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender de suas más obras. Então você pega esse versículo aqui, Apocalipse 2, versículo 22, aí você vai lá para Salmos 32, e você vai para 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, 30 fala: por isso que há entre nós, por isso que há entre vós, por isso que tem muitos que ainda dormem, sofrem, muitos doentes entre vós. Porque Deus dá a oportunidade para nós se arrepender e nós não se arrependemos. Você entendeu? Vamos prosseguir na leitura aqui. Versículo 23, Apocalipse 2, versículo 23. E destruirei com morte a seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas do coração. E darei a cada um de vós segundo vossas obras. E destruirei com a morte os seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um segundo a vossas obras. Agora, vamos dar um pulinho rapidinho aqui, lá em Ezequiel. É muito importante que você possa estar conosco na leitura. Ezequiel capítulo 18, vamos ver o que está escrito em Ezequiel 18, para que possamos entender e compreender a vontade de Deus. Porque não tenho prazer na morte dos que morrem, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e viveis. Veja aqui no capítulo 2, no versículo 23 de Apocalipse, Jesus disse: eu vou passar a espada da morte entre esse povo que está pecando. Mas você tem que se arrepender, porque eu dei oportunidade para ela se arrepender e não se arrependeu. Aqui em Ezequiel capítulo 18, versículo 32, ele diz: porque não tenho prazer na morte do que morrem, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e viveis. Veja que o prazer de Deus é que nós se convertamos dos nossos maus caminhos. Veja que o prazer de Deus é que nós se endireitamos as nossas veredas, os nossos caminhos. Essa é a vontade de Deus. Vamos lá para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, irmão, veja, irmão, que em vez de Deus acabar com a raça humana, acabou-se tudo, não, Deus dá a oportunidade a nós. Aqui no livro de Atos ele disse, e disse Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus. Cada um seja batizado em nome de Jesus. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 23, é o que nós estamos fazendo a leitura. Ele disse: eu dei oportunidade para ela se arrepender, mas eu vou destruí-las, porque eu dou a cada um de vós segundo as suas obras. Então não é Deus que está matando, não é Jesus que está matando. Quem nos mata a cada dia são os nossos atos. O que faz a destruição de nós somos nós mesmos, não é Deus. Somos nós que nos colocamos diante do erro.
E Deus dá oportunidade para nós sairmos disso. Deus nos dá oportunidade para nós sairmos disso. Vamos dar um pulinho lá em Lucas 23. Lucas 23, versículo 39. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecia, mas este nenhum mal fez. E disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Porque o paraíso de Deus pode ser dentro de nós. O paraíso de Deus pode ser aqui dentro da nossa mente. E o paraíso de Deus se materializa na glória. Nós podemos viver o paraíso de Deus hoje. Nós podemos viver o paraíso de Deus amanhã. E nós iremos se materializar no paraíso eterno, que é a nova terra, o novo céu, a nova Jerusalém e tudo novo. Mas para que possamos materializar em nossas vidas o paraíso de Deus, precisamos fazer a mesma coisa que esse homem na cruz fez. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Isso é um exemplo do que diz aqui, irmãos. Isso dá uma realidade do que nós estamos lendo. Nós acabamos de ler Apocalipse 2, versículo 23. Que Deus dá a nós conforme as nossas obras, da nossa boca. Você é uma pessoa mal? Confesse a Jesus. Você é uma pessoa que teve uma vida desregrada, teve uma vida na maldade, no erro e nas trevas? Confesse a Jesus. Fale com Jesus. Abra sua boca, faça igual aquele homem, para que as suas obras se tornem boas. Ah, mas se eu se confessar com Jesus e morrer amanhã, morra feliz. Porque é melhor morrer do que o dia do nascimento. Ah, mas se eu se confessar a Jesus e de repente dar um piripá que eu morrer, morra feliz, mas morra nos braços de Jesus. Aí mora a diferença. Aí mora a diferença. Porque o objetivo de Jesus é que todos se arrependam. Esse é o objetivo de Jesus. Vamos para o capítulo 2, versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outras cargas vos não porei. Veja que depois do versículo 23, que Jesus dá a oportunidade ao ser humano se arrepender. Ele já no versículo 24 de Apocalipse 2, ele diz: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como estava dizendo, as profundezas de Satanás, que outras cargas não vos porei. Agora, as profundezas de Satanás, vamos procurar na Bíblia o que é a profundeza de Satanás. Vamos lá para o livro de Gênesis, porque quando ele diz a profundeza de Satanás, precisamos saber o que esse maldito e maligno tem.
Vamos para Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocais, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe do dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aí, meus irmãos, meus amigos, em Apocalipse capítulo 2, versículo 24, as profundezas de Satanás, diz aqui no livro de Apocalipse 2, versículo 24. Aí nós fomos para Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Você vê que esse maligno, essa treva, esse carvão sem fogo, essa terra sem água, esse maldito Satanás, ele usou uma cobra, uma serpente. A serpente, por ela ser mais sagaz, mais astuta, esse inimigo usou um animal. Esse animal há entre nós hoje ainda, mas ele não fala. A cobra, o animal não fala. A serpente não fala. Porém, esse maldito Satanás penetrou dentro da serpente e fez a serpente falar. Porque isso é as profundezas de Satanás. Satanás é astuto, por isso que temos que estar vigilante. Ora, se uma serpente está falando, peraí, por que tu está falando? A você não foi dado o poder de falar. A nós, seres humanos, foi dado o poder de falar, a você não. Por isso que temos que ficar atento a todas as coisas. Vigiai, porque ele é como o leão que nos rodeia. Por isso que diz aqui, as profundezas de Satanás. Porque ele é como o leão que nos rodeia. E temos que estar em Cristo Jesus para nos proteger. Temos que estar. Então aqui em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 6, você tem uma noção do que é a profundeza de Satanás. Ele teve a astúcia de usar um animal para falar com o ser humano. Ele é terrível. Temos que estar em Jesus. Se nós não estivermos em Jesus, nós estamos perdidos. Agora vamos para 1 Crônicas. Vamos dar uma olhadinha lá o que está escrito em Crônicas 21. Crônicas, o livro de Crônicas. Onde é que está o livro de Crônicas? 1 Crônicas? Isso. 1 Crônicas 21, do versículo 1 a 8. 1 Crônicas, versículo 21, do versículo 1 a 8. Então, olha o que diz aqui. Então Satanás levantou contra Israel, incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, numerai a Israel, desde Betseba até Dan, e trazei minha conta para que eu saiba o número deles.
Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura o rei meu senhor não são todos servos de meu senhor? Por que procurar isto ao meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número dos povos, e era todo o Israel 1.100.000 homens, dos que arrancava da espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancava da espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora vê ser servido para tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Veja que no versículo 8 de 1 Crônicas, capítulo 21, o próprio Davi diz: eu procedi loucamente. Porque no versículo 1 de Crônicas 21, disse: Satanás incitou a Davi. Então Satanás levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E no versículo 8, Davi disse: eu procedi loucamente. Por isso que nós, irmãos, temos que estar atentos. Por isso que nós temos que estar atentos. No mundo há muitos enganadores, muitos profetas enganando, falsos profetas enganadores. E se nós, irmãos, se nós agirmos loucamente, participando dessas campanhas, é campanha que sobe, é campanha que desce, é campanha de lado, é campanha da esquerda, é campanha da direita, é dízimo, é sacrifício, é oferta, é dinheiro, é mais dinheiro, é isso, é aquilo outro. Se nós procedermos loucamente, com certeza pagaremos um alto preço. E eu aconselho você não proceder loucamente, porque o livro de Apocalipse é para nos revelar a vontade de Deus. Vamos prosseguir no livro de Apocalipse. Vamos para o versículo 25. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. Olha que legal. Mas o que tem, retende até que eu venha. Você está conseguindo ler a leitura aí? Apocalipse, capítulo 2, versículo 25. Mas o que tem, retenha-o até que eu venha. Vamos lá para o livro de Lucas. Eu amo o livro de Lucas. Lucas 18:8. Irmão, correr aqui rapidinho. Digo-vos que depressa lhe farás justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Apocalipse 2, capítulo 25, diz: quanto a ti, retenha o que tem e guarda até que eu venha. Você entendeu? Agora em Lucas capítulo 18, versículo 8 diz: quando o Filho do Homem, porém vir o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então presta atenção. De tudo que se deve guardar, guarda a tua fé.
Porque o coração é maldito e enganador. E o que você deve guardar no seu coração? A fé. Guarda dentro do seu coração a fé. Porque a fé é o que vai te salvar. A fé é o que vai fazer, é o que irá fazer você ouvir a trombeta. Como que você vai ouvir o soar da trombeta se você não tiver fé? Como que você vai ouvir o estrondar do paraíso de Deus se você não tiver fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O próprio Jesus disse: eu vim para o povo de Israel. Porém, lembra-te, na época de Elias, havia muitos doentes, muitas viúvas doentes. E Elias foi enviado para fora de Israel, em Sarepta. Havia muitos doentes na época de Eliseu. Porém, Eliseu curou o homem fora de Israel. O homem que não morava em Israel, que veio de Israel para receber a bênção. Por isso que eu digo que a fé é o poder de Deus dentro de nós. E o que devemos guardar? Guardar a fé. Guarda a fé. Aqui, Jesus disse: porventura quando eu vim, em Lucas capítulo 18, versículo 8, porventura quando eu vim, eu vou achar fé na terra? Ele diz isso. Ele diz isso. Então é muito importante que você possa guardar a sua fé. Guardar a fé dos falsos profetas. Porque o falso profeta, ele pega a sua fé e usa para ganhar dinheiro. O falso profeta usa a sua fé para ganhar dinheiro. E muitos são os bestas, muitos são os homens que estão caindo. Vamos fazer a campanha de segunda-feira da prosperidade. Aí faz. Aí não prosperou. Vamos fazer na terça. Aí faz. Aí não prosperou. Vamos fazer na quarta-feira. Aí faz. Não prosperou. E assim sucessivamente vai se enchendo de heresias, falcatruas. Por isso que eu digo, guarde sua fé. E Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tivesse fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Veja que em Mateus capítulo 17, versículo 20, o próprio Jesus fala da fé. Por isso que ele disse em Lucas 18, versículo 8. Por isso que ele diz aqui em Mateus 17, 20. Ele disse: por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tivesse fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Por isso que eu digo para você que a leitura do livro de Apocalipse que nós estamos fazendo é de suma importância que você preste atenção. Mas o que tendes, retenha-o até que eu venha, é a fé. O maligno quer destruir a sua fé. O maligno quer destruir a fé dos seres humanos. Porque uma vez que destruía a fé dos seres humanos em Deus, acabou. Acabou. A fé faz você ter o prazer de ter família. A fé faz o prazer de você não praticar o mal. Sim, irmão, guarda a sua fé, eu te peço. Não venda a sua fé por migalha, por preço nenhum. Vamos prosseguir a leitura. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. É a leitura que nós estamos fazendo do livro capítulo 2. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha que legal. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Vamos dar um pulinho lá em Lucas 23. Lucas, cadê Lucas? Achei Lucas aqui, 23. Lucas 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe porque não sabes o que fazem. E repartindo
as suas vestes lançaram sorte. Veja o que diz, ouça o que eu estou dizendo. Veja aqui no telão, ouça o que eu estou te dizendo. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Chegou na hora de você receber o perdão, porque você procedeu loucamente. Você fez coisa que você não queria fazer. Mas eis agora a oportunidade de você aceitar Jesus. Aceitar Jesus e vir para a glória dele. Vir para os braços dele. Vamos dar um pulinho em João 13. João 13. João 13, 5. Vamos lá. João 13, versículo 5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Veja, ouça o que eu estou te dizendo. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha que estava cingido. Vamos para Mateus 5. Mateus, capítulo 5. Aqui diz, em Mateus, versículo 5, bem-aventurados, o que anda e está com Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles serão o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você compreendeu? Apocalipse capítulo 2, versículo 26. E aos que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei o poder sobre as nações. Qual é as obras de Jesus, meus irmãos? As obras de Jesus que eu acabei de ler. Mateus capítulo 5. As bem-aventuranças. Ele diz, bem-aventurados os mansos, os humildes, misericordiosos, estamos cheios os que têm sede de justiça. Por quê? Porque Jesus foi manso, Jesus foi misericordioso, Jesus foi juiz, Jesus foi advogado, Jesus é manso, Jesus foi puro. Essas são as obras de Jesus. E alcançarão a misericórdia também aqueles que praticaram as obras de Jesus. Veja que Jesus pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos e secar. Olha o exemplo, irmão. Não é para você sair por aí lavando o pé dos homens, não. É para você, dentro de si, ser humilde de espírito. Por isso que ele diz lá em Mateus 5. Veja que em Lucas capítulo 18, versículo 8, ele fez isso. Veja que em Lucas 23, 34, ele fez isso. Ele mostrou, ele direcionou, ele falou, ele mostrou, irmão, com atos. Ele mostrou com atos. Ele falou com palavras e mostrou com atos. O que é as obras dele? As obras de Jesus refletem em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Isso é a obra de Jesus, porque ele foi tudo aquilo. Jesus, ele foi tudo de bom que o ser humano poderia ter recebido da parte de Deus. Vamos prosseguir na leitura. E com vara de ferro as regenerar, e serão quebradas como os vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai. Olha que maravilha, versículo 27. E com vara de ferro as regenerar, e serão quebradas como os vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Que legal! Que legal ouvir esta mensagem, irmão. Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, será o nosso Deus, o nosso pastor, o nosso guia.
Ele irá nos conduzir aos pastos verdejantes da eternidade. Vamos para Gênesis capítulo 3? O que diz Gênesis capítulo 3, versículo 19? No suor do seu rosto comerás, e no teu pão, até que o se torne a terra, porque dela fosse tomado, quanto és pó, e do pó te tornarás. Veja que todo homem que não está em Jesus, do pó ele veio e do pó ele retornará. Todo homem. Mas todo homem que está em Jesus, todo homem, toda mulher, todo ser humano que está em Jesus, simplesmente será guiado e transformado pelo seu sangue, como diz a palavra. Mas aqui no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 19, Deus está dizendo: olha, eu vou te fazer voltar ao pó, como diz em Apocalipse 2, versículo 27. Eu vou regenerar como barro na mão do oleiro. Vamos para Salmo. Vamos dar um pulinho lá em Salmos. Que maravilha, né? Que maravilha. Salmos 16. Que legal. Que bênção. 16:8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Olha o barro dizendo que está diante de Deus. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, esta alegria o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Que bênção! Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Veja, irmãos, Deus não permitiu que Jesus, o seu Filho, viesse a ver a corrupção do pecado, do inferno. Deus não permitiu que Jesus viesse a descer às profundezas da escuridão do Hades. Não, Deus ressuscitou a Jesus e deu o nome que está acima de todos os nomes, a saber, o nome de Jesus. E aqui dá um exemplo do que nós podemos alcançar. Se Deus ressuscitou a Jesus, como nós cremos, Deus há de ressuscitar nós também, ressuscitar-nos para a sua glória, para a sua majestade, para o seu domínio e poder. Deus é maravilhoso. Então vamos dar um pulinho lá no livro de Atos, Atos capítulo 2, versículo 27. Atos 2, versículo 27. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 27. Apocalipse 2, versículo 27, foi o que nós lemos. E com vara, veja bem, e com vara, prestando atenção, né? E com vara de ferro a regenerar, e serão quebrados como vaso na mão do oleiro, como também recebi do meu Pai. Veja, irmão, ouça, irmão, leia aqui, irmão. No finalzinho do versículo 27 de Apocalipse 2, ele disse: como também recebi de meu
Pai. O que Jesus recebeu do Pai? Ele recebeu a ressurreição. Ele recebeu a ressurreição dos mortos. Jesus foi colocado numa cruz, tiraram da cruz, colocaram Jesus dentro de um túmulo, um sepulcro, mas Deus não permitiu que Jesus viesse a ver a corrupção do Hades, das trevas. Mas Deus ressuscitou. E Jesus disse: assim como eu recebi do meu Pai a ressurreição, eu vos farei com vocês também, eu farei com vocês. Veja que Jesus, ele tem o poder e autoridade para ressuscitar vocês dos mortos, tirar vocês do Hades, do inferno. Ele tem poder para tirar vocês de qualquer lugar. Ele tem poder para tirar-nos de qualquer lugar. Jesus é aquele que diz no capítulo 2 de Apocalipse: os seus olhos são como chama de fogo, a sua voz é como voz de muita gente. Vamos para o versículo 28. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ah, que maravilha! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dá um pausa aí. Dá um pausa nesse vídeo. Aperta aí. Dá um pausa aí. Não, calma aí. Calma aí. Pega uma caneta. Pegue uma caneta, um lápis, um caderno, uma folha, algo assim. Anota aí. Nós fizemos o estudo do Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 29. Finalizamos no versículo 29, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, no versículo 28, ele diz: darei a estrela da manhã. Você quer saber mais? Anota aí. Você vai anotar 1 Reis. Anota aí. 1 Reis 16, 31. Anotou? 2 Reis 9, 22 ao 30. Salmos capítulo 7, versículo 9. Jeremias 17, 10. Salmos 62, 12. Salmos 2, versículo 8 e 9. Você vai anotar também. Anota aí. Mateus 27, 54. Atos 9, do 1 ao 5. Daniel 10, versículo 6. Eclesiastes 7, versículo 1. 1 João 4, 1. Gênesis capítulo 4, versículo 9 a 11. 1 João 1, 9. 1 Coríntios 11, 30. Salmos 32, do versículo 32. Capítulo 32. Ezequiel 18, 32. Atos 2, 38. Lucas 23, 39 ao 43. Lucas 18. Gênesis 3, 1 ao 6. 1 Crônica 21, do 1 ao 8. Mateus 17, 20. Lucas 23, 34. João 13, 5. E Mateus 5. Muito obrigado a todos vocês que participou da leitura do Apocalipse, capítulo 2, versículo do 18 até o 29. Muito obrigado a vocês que estão usando esse vídeo para fazer aula bíblica na igreja, muito obrigado. A você que compartilhou esse vídeo, muito obrigado. A você que se inscreveu no canal, muito obrigado. A você que tem feito da sua vida a vida de Jesus. Nós temos que ser pequenos cristos. Nós somos errantes, pecadores, transgressores, mas se nós estivermos em Cristo, Ele disse: filhinhos, não pequei, mas se vos pecar,
vocês têm um advogado diante de Deus, que é Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados em nome do teu Filho amado Jesus. Nos ajude, por favor.